sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos analisar hoje um vídeo do historiador Henrique Caldeira, do seu canal Cortes Estranha História, onde ele estará respondendo a um dos seus inscritos acerca das influências do zoroastrismo sobre o judaísmo e o cristianismo. Você sabe bem, zoroastrismo e as influências sobre o judaísmo e o cristianismo era um dos temas que nós mais tratávamos lá no início do canal. Temos mais de 30 vídeos aqui falando sobre esta temática. Então, para aqueles que ainda não conhecem, talvez eu quero falar rapidamente 3 grandes referências bibliográficas e na edição vai aparecer aqui o nome, da maneira como se escreve, e daí você pesquisa. Primeiro, eu quero que você pesquise sobre zoroastrismo com as obras da professora Nora Elizabeth Mary Boyce. Então, desde a história do zoroastrismo até as questões teológicas, culticas, práticas, até as questões das influências das religiões védicas ou da religião védica sobre o zoroastrismo. Então, a professora, você pode pesquisar de maneira resumida o nome, Mary Boyce. Então, por favor, pesquise as obras dela. Também você precisa ler as obras do padre Jean de Menasse, padre dominicano, também um acadêmico, um especialista que escreveu sobre o tema. Então, Jean de Menasse. Então, você vai digitar Jean de Menasse, zoroastrismo. Principalmente pesquisa em inglês, no caso da Mary Boyce, e você pode pesquisar em francês. Em inglês também vai encontrar alguma coisa de Jean de Menasse. Estou dizendo encontrar já assim, na mão. Você vai encontrar muita coisa, mas encontrar assim, logo de prontidão para você fazer a sua aquisição aí, né? O PDF, o estudo, o artigo, algo assim. E também, aí em francês, aí diretamente no francês, você deve pesquisar sobre as obras de Paul de Bru. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas está aparecendo para você aqui na tela. Então você precisa, para começar a se aprofundar nessa questão, vá a estes 3 acadêmicos, a estes 3 pesquisadores, a estas 3 grandes fontes, principalmente a professora Mary Boyce. E dali você vai descobrir escritores mais antigos e vai também por... A pesquisa vai te levar a escritores até contemporâneos aqui à nossa época, mas estes 3 realmente foram muito notáveis para falar de zoroastrismo. Inclusive a professora, Nora Elizabeth Boyce, que também conhecia muito bem o sânscrito e outras línguas orientais. Então vamos lá, vamos ao vídeo do Henrique Caldeira. Vamos lá então, vamos dar o play aqui, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ana Karina mandou uma contribuição também, muito obrigado, e falou que é verdade que o zoroastrismo é mais antigo que o judaísmo e que o cristianismo, e teria copiado trechos do zoroastrismo. O zoroastrismo é mais antigo que o judaísmo e o cristianismo, e o zoroastrismo o judaísmo e o cristianismo teriam copiado trechos do zoroastrismo, é isso? Você já teria um vídeo aqui no canal sobre isso? Não, ainda não tenho. É um tema também que eu pretendo falar sobre o zoroastrismo. Tem um vídeo no canal de Cortes, a influência do zoroastrismo no judaísmo antigo, que eu falei numa live assim, improvisado do jeito que eu estou falando agora, eu falei um pouco sobre isso. Mas eu não tenho um vídeo ainda sólido, sobre zoroastrismo, mas o zoroastrismo é certamente mais antigo que o cristianismo. Eu não sei quando se data exatamente o zoroastrismo, se o zoroastrismo você data com... se você remete ele especificamente ao profeta, Zoroastro, é porque depende do que você considera também judaísmo, Porque as religiões do Israel antigo são judaísmo já e tal. Mas assim, por exemplo, o deus El, o panteão cananeu, é mais antigo do que os deuses do zoroastrismo, como Ahura Mazda e Arimã, etc.
Eu não sei te dizer, viu? Porque os O que nós temos na pesquisa é a seguinte questão. O zoroastrismo, para muitos dos pesquisadores desta religião, na verdade, ele é uma evolução do masdaísmo. Então, existiam, obviamente, os adoradores de Ahura Mazda, porque existiam várias religiões e facções religiosas na Pérsia antiga, da onde os adoradores de Ahura Mazda, ou seja, existiam vários deuses juntamente com Ahura Mazda. E aí os adoradores de Ahura Mazda começaram a crescer, se desenvolver. E numa posteridade aparece essa figura que seria o Zoroastro, e ele sendo o grande profeta de Ahura Mazda e supostamente o escritor de diversos textos e o sintetizador desta doutrina, aí ganha o nome zoroastrismo, por causa de Zoroastro. Mas em um primeiro momento, aliás, nos próprios textos avésticos é dito isso claramente, que eles são adoradores de Ahura Mazda, os adoradores de Mazda. Ahura Mazda, que significaria até então, numa tradução simples, Senhor da Sabedoria. E depois, até evoluindo ainda mais um pouco as pesquisas, nós veremos que, na verdade, Zoroastro, Zaratustra também, né? Zoroastro, Zaratustra é o mesmo nome, seria um título e não necessariamente um nome próprio. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais isto ao longo do vídeo. Então havia um certo politeísmo, obviamente. Os deuses, as entidades zoroastrianas são evoluções de divindades, deuses que já existiam na cultura védica. Você pega vários nomes, por exemplo, de Amesha Spenta, os Amesha Spenta, que equivaleriam aos arcanjos no cristianismo, até porque os 7 arcanjos vêm dessa tradição persa, uma influência da tradição persa. Nós fizemos uma live aqui falando sobre isso, inclusive, se eu não me engano, inclusive é a primeira live até do canal. Deveria até refazê-la, que hoje eu tenho mais até outros livros que falam sobre essa temática, então agregariam mais informações do que aquela live que fiz há 2 anos atrás. O interessante é que o nome destas entidades, que são os Amesha Spenta, as 7 emanações de Ahura Mazda, são nomes oriundos de divindades védicas antigas. Ou seja, você vê claramente que é um politeísmo que foi sendo ali sincretizado, refinado, até que o mazdaísmo prevalece. Que Mazda era um deus em meio a vários outros deuses, do qual a sua facção de sacerdotes prevalece. Por isso que até nós falamos na literatura especializada de zoroastrismos até, mazdaísmos antes do zoroastrismos, porque haviam diferentes práticas em nome deste mesmo Deus e em nome até deste mesmo profeta. Até então, pode ser que, na verdade, Zoroastro seja o título do sumo sacerdote da religião persa, né, que é o mago, né? Os sacerdotes são magos na religião persa. Então, este sumo sacerdote seria, então, esse título, Zoroastro. Zoroastro, etimologicamente, não parece ser um nome próprio, mas um título, um epíteto, um título desse ser, dessa pessoa que ocuparia esse alto escalão. Por isso que não falamos necessariamente na pesquisa mais avançada Zoroastro, mas estamos falando de Zoroastros no plural. Zoroastro em si é do século VI a.C., mais ou menos. Então ele seria posterior a Moisés, por exemplo, se a gente estiver considerando os dois como figuras históricas, né? Porque também é muito nebuloso em termos de documentação, tanto histórica quanto arqueológica, essas duas figuras. É verdade, é muito nebuloso. E o interessante é que quando você se debruça sobre a obra da professora Mary Boyce,
ela mesma irá dizer da dificuldade de atestar o Zoroastro, porque ela vai fundo na linguística, na filologia, na exegese, né, da língua do Avestão, ela vai fundo na arqueologia. Então, ela data o Zoroastro, em um primeiro momento, até ali, próximo ao ano 1000, por questões de evidências, de cultura material. E aí, depois que vamos se aproximando ao ano 600, é que vai se chegando ao entendimento. Calma aí, não tem como nós termos atestação de Zoroastro ali perto do ano 1000, e até alguns acadêmicos vão colocar antes do ano 1000, e parece-nos ter uma atestação de Zoroastro mais concreta e sólida ali no ano 600, por volta do ano 600, que é justamente quando o mazdaísmo ganha força, pujança. Inclusive, no Avesta, o Zoroastro até ele fala que houve essa guerra de facções e que o mazdaísmo prevaleceu. Ele dá nomes até aos governantes da terra que eram contra a adoração a Mazda, os seus inimigos, que ele venceu, que ele prevaleceu. Ou seja, nós estamos falando então de Zoroastros. E aí ganha mais sentido ainda. Se nós temos, sim, provavelmente, pode ser que tenha existido um Zoroastro histórico ali por volta do ano 600, que é quando nós evidenciamos o destacar de uma pessoa com esse título, de maneira destacada, porque aí prevalece já na dinastia Aquemênida o culto a Ahura Mazda, com muita arqueologia, com muita cultura material, com muita inscrição, muito painel, beleza, várias, eu fiz uma live aqui até da tumba de Dário, com inscrição a Ahura Mazda na tumba de Dário, exatamente isso, e tem outras inscrições também. Então, mas ali na frente, por quê? Porque o mazdaísmo prevaleceu, porque teve o apoio da realeza, teve o apoio do imperador, teve o apoio do rei, então prevaleceu. Logo, esse sacerdote, então, ficaria famoso, porque ele é o cara ali que está próximo à realeza o tempo todo. Então, aí ganha essa figura, o Zoroastro, seria, então, um título. Então, pode ter existido um Zoroastro histórico, como pode não ter existido um Zoroastro histórico, porque Zoroastro, na verdade, seria o título. Então, essa é uma corrente muito interessante, estudada nessa questão. Mas seria uma figura situada, pelo menos, num tempo posterior ao de Moisés, mas anterior a Jesus. Agora, há uma influência do zoroastrismo sobre o judaísmo e o cristianismo? Sim, total. Eu não diria que eles copiaram trechos, não tá tão, a coisa não está no nível da dependência literária, exatamente. A investigação literária ela é muito difícil porque os textos avésticos, algumas porções, notoriamente pela exegese da escrita, a análise exegética da escrita no Avestão Antigo, são cópias de cópias de cópias. Então a gente consegue ver que tem trechos que, se nós formos nos guiar pela escrita, são antes de Cristo, mas que o papiro material, né, já é depois de século II, século III, tem papiros do século X, século VIII, século IX, depois de Cristo, que falam de tradições anteriores, mas o material é posterior. À exceção dos gatas. Os gatas, diversos deles, os hinos, os cânticos iniciais, aquele conjunto primário, de fato, eles são atestados ali por volta do século V a.C. Até porque estes cantos são copiados também dos cantos védicos. Então você tem atestações ali do século V, do século VI, destes cantos védicos, cultura material que diz respeito a eles. E você vê que esses hinos zoroastrianos são, em grande parte, vários trechos copiados de cantos védicos. Então, a professora Mary Boyce tem um trabalho fantástico nesse sentido, mostrando ali onde está, alguns vão dizer cópia, plágio, alguns vão dizer outra coisa, mas mostrando, esse trecho aqui é desse canto védico aqui, esse trecho aqui é daqui, ela faz muito bem esse trabalho. Então você tem os gatas, que sim, são escritos antigos, e você tem outros que são depois de Cristo, que já são a mesma coisa da Bíblia, cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Ah, mas aí então é complicado. Não, não é. Você que é cristão não é.
Porque o seu Antigo Testamento, se não fosse o manuscrito do Mar Morto, meu amigo, seu Antigo Testamento em hebraico seria apenas o texto do Códice Massorético. E aí é século V ao século X depois de Cristo. O que você tem antes é a cópia em grego, que seria a Septuaginta. Aí acharam os manuscritos do Mar Morto, que atestadamente está ali entre o século III e o século II antes de Cristo. Mas se não fosse o Antigo Testamento de cura, a cópia mais antiga do Antigo Testamento em hebraico seria então o Códice Massorético, que é do século V. Século V depois de Cristo. Quando ele começa, aliás, século V diz quando ele inicia, parece-nos, o início dessa cópia, dessa redação, tá bom? E nós não temos outro material antigo. Então, não adianta querer apontar o dedo para o zoroastrismo se até 1900, até a década de 50, era a mesma situação para o Antigo Testamento, tá bom? Mas muito mais em ideias, em formas de pensar sobre o sagrado, sobre os cultos, sobre a organização prática do templo, do serviço cultico institucional. Tudo isso é muito. Nisso os judeus foram muito influenciados pelos persas no período persa, principalmente, né, quando estiveram sob o domínio persa, e, consequentemente, né, o cristianismo, como uma expressão do judaísmo, também carrega os seus elementos inicialmente zoroastristas, muitos deles muito importantes, né, como, por exemplo, o dualismo exacerbado de luta do bem contra o mal, que é uma coisa que a gente não encontra nos textos dos antigos israelitas e judaítas, mas no período de influência persa isso já começa a ficar mais forte. A figura do diabo depende muito, essa personificação numa figura única que representa o mal, a influência do zoroastrismo é muito forte. E a expectativa messiânica tem uma relação muito forte com o zoroastrismo, que tem a ideia do Salvador também, né? Essa expectativa da intervenção de um Salvador eleito um paralelo importante. E você tem outros elementos, né? Então, assim. Então, vamos lá. Céu e inferno, né? Garodman e Duzaco. Então, zoroastrismo. A palavra paraíso vem da tradição persa. O paraíso. Aliás, a ideia de um paraíso na Terra era os jardins construídos por reis e imperadores persas até. Céu e inferno, Garodman, Duzaco, fim dos tempos, também vem do zoroastrismo, né? Uma luta final, uma batalha final dos filhos da luz contra os filhos das trevas, igual aparece nos Essênios, igual aparece no Novo Testamento, do bem contra o mal, os eleitos e justos contra... Isso vem do zoroastrismo. Arimã, ou Ahriman, Angra Mainyu, espírito destrutivo. Você vai ler, você vai ver todas as características de Satanás. Então, Satanás é, sim, um ser dentro da tradição judaico-cristã que tem uma forte influência da figura de Arimã. Então, arcanjos vem do zoroastrismo. Aliás, já havia também essa ideia, né, em Babilônia, mas era mais voltado para uma astroteologia, que seria um dos 7 principais astros. E isso também vai se refletir já como arcanjos, né? Vamos dizer assim, uma antropomorfização destas emanações de Deus ou desta astroteologia nas figuras angélicas de 7 seres principais. Você vai ver isso também em Enoque, você vai ver isso no próprio texto, 7 espíritos que assistem diante de Deus do Apocalipse, nada mais são do que as 7 emanações de Ahura Mazda. Ressurreição vem do zoroastrismo, a questão da ressurreição no fim dos tempos, corpo transformado de Paulo de Tarso, vem do zoroastrismo também, porque tem lá a questão, Ahura Mazda, como será o corpo dos ressurretos, né? Ele vai falando, será como isso, como aquilo outro, blá, 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 dando a ideia, né, de uma composição de um corpo indestrutível, incorruptível. Então, aquela ideia lá de 1 Coríntios capítulo 15 também tem influência ali de ideias que estão presentes no
zoroastrismo. Tem mais coisa, calma aí, deixa eu tentar aqui. A ideia de um salvador, que é o Saoshyant, o filho da virgem, nascido no lago, que virá no fim dos tempos, né? Que é um filho espiritual de Zaratustra. É como se fosse o retorno do Zaratustra, mas na verdade não dele, mas dos seus ensinamentos, na figura do Saoshyant, desse Salvador, que vai reunir os anjos, né? Mais os eleitos, os escolhidos de Ahura Mazda, e vai lutar contra Arimã e seus demônios, seus drujus, seus demônios, e por aí vai. Outra coisa, milênio. Milênio também é uma ideia zoroastrista, inclusive com um dragão, uma serpente que reina durante 1000 anos neste milênio. É uma ideia persa, vem da mitologia indo-ariana até, que influencia, que sobrevive no zoroastrismo. Você pode consultar isso até na Enciclopédia Irânica. Então você tem lá o rei serpente, que era chamado de Zahak, o rei serpente, que dominou a terra durante 1000 anos, até que Kev, o ferreiro, acaba com um reinado de 1000 anos. A tentação de Jesus também tem lá na história de Zoroastro. Ele foi tentado por Arimã. Esta tentação está até registrada numa tradição tardia no livro Vendidade, que significa, no Avestão Antigo, doutrina contra os demônios. Vendidade, no que nós poderíamos chamar de capítulo, né, que é o Fragard, né? Capítulo 19, Vendidade, Fragard 19. Inclusive, se você quiser ler o Avesta, é só você digitar avesta.org. O Avesta está todo online. Inclusive, se você quer o Avesta comentado, mas não tem em português, só tem em inglês, o Avesta comentado por um time de acadêmicos, é só pegar lá a série de textos, orientais, de Max Müller. Você bota lá, série de textos orientais, Max Müller. Tem umas edições comentadas que são fantásticas. Então, diversos orientalistas, linguistas, diversos acadêmicos voltados para as línguas orientais, a cultura, a tradição, a arqueologia, comentam o Avesta. E ali, meu amigo, sensacional. Outra coisa também que eu tenho que falar para vocês, muita coisa que está na cabala, de maneira velada, codificada, estranha, que você tem que plantar bananeira para decifrar, meditar, pensar. No Avesta está falado escancaradamente o que é. Exatamente isso. Então, muita coisa, por exemplo, Adán Kadmon, o que é, né, esse ser primordial e coisa e tal. Gaiomard, falado abertamente no Avesta, igual o Homem Primordial de Bardesanes, falado abertamente no Avesta. Tem um livro de um acadêmico americano chamado O Homem Primordial no Avesta. E justamente ele vai lembrando disso, que ele também parece que é um leitor da Cabala. Não é um livro fácil de achar, não, tá? É um livro difícil de achar, porque não foi um livro que se tornou famoso e popular, apesar de ser uma obra fenomenal. Então, e fora, tem coisas que eu estou esquecendo aqui, cara. Tem mais coisas que influenciou o judaísmo e o cristianismo, que vem direto do Avesta. E isso tudo que eu falei aqui para vocês está no livro da professora Mary Boyce, com detalhes, com mais paralelos ainda, e abrindo os textos, e ela é muito boa, porque ela vai fundo na questão, então tem mais coisas ainda que eu agora aqui não lembrei de cabeça. Todas as expressões culturais são resultado de interações e reinterpretações e apropriações de outras interpretações culturais, né? Então, na história se a gente quiser pegar o judaísmo antigo, né, se for pegar como é que era as crenças e práticas de um Jacó, assim, pegando pelo próprio relato sobre ele, né, mesmo sem precisar entrar no mérito se existiu essa figura historicamente ou não, mas você lê na Bíblia o comportamento do que Jacó faz em termos de religião, de levantar estelas, né? Levantar uma pedra e ungi-la com azeite, depois de ter tido uma visão de que uma escada subia e descia da casa de Deus, aquele lugar, naquela região.
Isso são coisas muito diferentes do que um judeu hoje, numa sinagoga em São Paulo, faz e pensa e por aí vai, né? Então, o zoroastrismo é resultado de uma série de relações também com o Sim, hinduísmo, com, com expressões ali da região indo-iraniana sim. e por aí vai, né? Todos os fenômenos, todas as tradições religiosas são absolutamente compósitas, trazem elementos de todas essas interações, das interações culturais com quem que tiveram ao longo da sua história, né? E tem uma coisa até interessante, né? Que você tem ali os devas, né? Tanto no hinduísmo quanto no budismo, né? No budismo, por exemplo, tem os devas como seres celestiais e os asuras como se fossem entidades, né? Numa leitura cristã, demônios. Aí você tem ali as divindades, né? Os devas. Esse é o nome para demônio no zoroastrismo, os devas ou daevas. Então, o zoroastrismo tem esse tom condenatório das outras crenças e ele absorve nomes, por exemplo, a potestade do ar, né? Como tem no cristianismo, né? O cristianismo absorve isso. Tronos, principados, potestades, meu amigo, isso tudo é releitura zoroastrista. Só que a diferença é que no zoroastrismo, estes principados e potestades numa linguagem cristã têm nomes do ar, do fogo, da terra. Então são como se fossem forças angélicas, emanações de Ahura Mazda, de menor potencial, que governam os elementos. Meu amigo teósofo, meu amigo cabalista, exatamente. Meu amigo gnóstico, você está aí pensando, né, nos elementais, meu amigo, fazer o quê? Tá lá. Então, tem até estes nomes até que o zoroastrismo às vezes não elimina, não ressignifica, tem o nome dos deuses antigos lá na cultura hindu, de culturas ali dos povos proto-indo-arianos ou povos ários, né? Tem ali o nome destas entidades. Sempre, claro, dando o seu próprio, como é que diz? A sua própria, enfim, a sua interpretação, a sua cara, né? A sua utilidade, aquelas coisas. O Samuel mandou também uma contribuição e falou: professor, e o Apocalipse de Pedro? Pode falar um pouco sobre? Pretendo falar sobre o Apocalipse de Pedro, antes, inclusive, de falar de Divina Comédia, porque vai ajudar bastante falar sobre o imaginário do inferno a partir do Apocalipse de Pedro. Mas antes ainda de falar sobre o Apocalipse de Pedro, eu vou falar de um texto que não tem nada a ver com ele, mas historicamente, mas que tem no título, que é o Evangelho de Pedro. Esse aí eu vou soltar um vídeo sobre o Evangelho de Pedro em breve, que foi encontrado juntamente com o Apocalipse de Pedro, né, no Egito. Mas o Apocalipse Verdade. de Pedro, assim, muito resumidamente, é uma Apocalipse, é um gênero textual judaico e cristão que não tem necessariamente a ver com o fim dos tempos. A palavra apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? Então, os textos apocalípticos, como o próprio Apocalipse de João, que está presente no Novo Testamento, e o Apocalipse de Pedro, são textos em que você tem um visionário, uma figura, tipo João de Patmos, tipo Pedro, tipo Enoque, que recebe revelações de ordem superior e veem coisas. É diferente do profeta do Antigo Testamento, que geralmente ouve, né, e comunica a palavra do Senhor, apesar de existir também um imaginário ali em uma coleção de imagens em Isaías, em Ezequiel, mas é mais comum nos textos apocalípticos de Daniel para frente, por exemplo, que as revelações acontecem por meio de visões. E o Pedro, né, o tal do Pedro, que é o apóstolo Pedro nesse Apocalipse de Pedro, ele recebe uma série de visões sobre o pós-vida, o Perfeito. destino dos salvos e dos condenados. E ele passa um tempinho ali falando sobre o destino dos salvos e passa um tempo bem maior falando sobre as condenações e os castigos específicos de cada tipo de condenado, etc., né? Que é uma coisa que impacta muito o imaginário tardo, antigo e medieval, e a Divina Comédia é uma expressão dessa literatura de descida aos infernos, né? Que já tem precedentes antes do Apocalipse de Pedro também, como Perfeito. a ida de Odisseu, né, de Isso. Ulisses ao mundo dos mortos na Odisseia, como Isso. a descida de Virgílio ao mundo dos mortos na Eneida, como
a descida de Estar ao mundo dos mortos na literatura mesopotâmica, a descida de Gilgamesh ao mundo dos mortos na literatura mesopotâmica. Então, é uma coisa que tem precedentes, né? Quero deixar aqui recomendado para vocês, né, se vocês quiserem se aprofundar até na literatura apocalíptica, uma obra de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Então tá aparecendo aqui na tela com certeza, vai ser colocado na edição. Então vale muito a pena vocês se aprofundarem nessa temática também, que é interessante. Inclusive nestas descidas ao Hades, ao inferno, ao Duat no Egito, ao mundo dos mortos, ao submundo. Essas literaturas são muito interessantes para você entender, perdão, como até que o imaginário cristão foi impactado. O mito de Ur, na caverna de Platão, na República de Platão, perdão, que também nessa obra que tem o mito da caverna, e lá você também tem o mito de Ur, né? Eu sei lá como é que pronuncia, eu sei que é R, o mito de o Panfilio, né? Então é muito interessante também você ver estas literaturas, e também o próprio o Zoroastro também recebe uma revelação de como é o inferno, né? A casa, né, da má existência, né? Essa que vai ser o significado aí de inferno na literatura zoroastriana, a casa da má existência. E também você vê as descrições no livro de Enoque. O livro de Enoque tem várias descrições aí deste inferno, sofrimento, tortura no inferno, armas de destruição no inferno e por aí vai. Mas o Apocalipse de Pedro é isso. Então essas são essas visões do pós-vida a partir dessa revelação, atribuídas ao apóstolo Pedro, né? Mas vou trazer, né, com o texto, especificamente citando passagens e contextualizando isso melhor em vídeos futuros. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, reagindo aqui ao excelente vídeo, né, do historiador Henrique Caldeira, no seu canal Cortes Estranha História. Então, excelente mesmo. Dei a minha parcela aqui, né, de contribuição ao conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, que o verdadeiro Deus abençoe a todos. E pronto, agora meu amigo ateu ficou chateado. Meu amigo ateu, respira. Calma. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Então eu desejo do fundo do meu coração, isso é sincero, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it.